Olá a todos, olá colegas, olá amigos. Vamos falar sobre ilhas que se formam no Guaíba. Então essa matéria do G1, ela está falando que existem ilhas se formando no Guaíba. Então aqui está a foto. Deixa eu ampliar. Vamos passar aqui as fotos, ó. São bancos de areia que estão aparecendo no Guaíba. Então são bancos que não existiam e agora, depois das enchentes, eles aparecem quando o Guaíba diminui de nível. Qual é a explicação para isso? A explicação mais plausível que eu percebo são os moles. Sim, os moles, sim. Eu vou explicar o porquê. A mesma coisa que eu venho explicando nos outros vídeos. Pode ser que as barragens eclusas também tenham culpa. Só que as barragens eclusas ainda não foi possível chegar à conclusão. Por quê? Por falta de dados. São dados inexistentes. Eu preciso de dados que não foram produzidos. O principal produtor de dados para as minhas pesquisas é o jornalismo. O jornalismo é quem tem feito o maior trabalho de produção de dados e também as pessoas que filmam com drones, pessoas aí que são canais que falam sobre as enchentes e tal. Existem dados que eu preciso que não existem, que é o seguinte: o que é que inunda primeiro? É o vertedouro das eclusas ou é a cota de inundação dos municípios acima? Esse é um dado dinâmico, esse é um dado que só pode ser produzido se tiver com essa missão de produzir esse dado específico. É um dado específico, mas extremamente necessário para saber se as eclusas estão contribuindo para as enchentes ou não. Mais uma vez, a minha tese ela contraria os especialistas. Aqui está dizendo que isso é natural. O pesquisador Maurício Paixão, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, o IPH, mais uma vez o IPH, afirma é um processo natural, faz parte do que a gente chama de evolução de paisagem. Será? Será que o Guaíba são dunas móveis? São bancadas de areia móveis? Será? O que é mais correto de pensar é o seguinte: as enchentes, elas não são naturais. Então, essas grandes enchentes são provocadas pelo fechamento da foz. Então, a formação dessas bancadas também não são naturais, porque a formação dessas bancadas é a consequência do extravasamento do leito do rio. Porque se o rio corre apenas no seu leito, as águas não ficam saturadas de sedimentos, porque o leito do rio é formado basicamente por cascalho, são pedras grandes e areias grandes, areias pesadas, uma granulação alta, que não são carregadas pela água. Agora, quando o leito do rio extravasa a calha e invade as cidades, ele vira um bolsão de lama carregado de sedimentos e a enxurrada vai descendo, vai jogando vale abaixo esses sedimentos e eles acabam se acumulando no Guaíba, porque o Guaíba ele é um semi-receptor de águas. Ele se alarga, diminuindo a velocidade da água, favorecendo a decantação. Então, esses bolsões de lama carregados de lama, de areia, quando chegam no Guaíba, eles decantam, essas partículas suspensas decantam, formando essas ilhas de areia. Essas ilhas foram formadas também no arquipélago
O arquipélago também, muita areia ali nas comunidades, tá? Não, eu não vejo como um processo natural. Mais uma vez eu discordo do Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Eu não vejo isso como um processo natural, tá? Eu vejo isso como uma consequência da atividade humana construindo os moles na boca da barra, represando as águas. Então, além de todo o transtorno, de toda a tragédia das enchentes, tem-se ainda essa tragédia do assoreamento, porque as águas elas invadem as cidades, ficam supercarregadas, sobrecarregadas de sedimentos, e esses sedimentos são arrastados rio abaixo, e eles acabam sendo depositados no Guaíba por um processo natural. As correntes fluviais acabam depositando em um determinado local do Guaíba. Temos que entender também o seguinte: além do extravasamento da calha que acaba enlamaçando, entre aspas, a água, ainda existe a falta de vazão, a diminuição da vazão do complexo hídrico. O complexo hídrico ele tem menos vazão do que o natural. As águas elas são preguiçosas, elas se movimentam de forma lenta, favorecendo a decantação e desfavorecendo a abertura que a própria vazão, quando ela é uma vazão saudável, natural, ela abre o canal, ela remove as bancadas de areia no seu percurso. Como os moles estão fechando a foz, reduzindo a vazão de todo o complexo hídrico, a falta de vazão favorece também a decantação. Então, eu entendo que é isso o que está acontecendo no Guaíba, tá? Então, sim, eu entendo que tudo é consequência da construção dos moles. Gente, fazer moles na foz de um rio, reduzindo a vazão, é claro que vai ter consequências gigantescas. É claro que os moles vão causar impactos gigantes no complexo hídrico, porque está fechando o ponto de maior vazão, que é a foz. A foz é o ponto de maior vazão, o maior volume de metros cúbicos por segundo está na foz, justamente onde construíram os 2 paredões de pedra que são os moles da Barra. Assim, eu não estou descobrindo petróleo. Muita gente que é realmente perita, que tem perícia, que não é o caso do IPH, mas existem em outras regiões do Brasil pessoas competentes que sabem que o desmatamento, interferências humanas de várias formas, causam o assoreamento do complexo hídrico, causam o assoreamento dos canais. A intervenção humana é a principal causa do assoreamento dos canais. Várias regiões do Brasil se sabe disso, menos o Rio Grande do Sul, com exceção do Rio Grande do Sul, né? Então, existe um problema no Rio Grande do Sul, uma grande ausência de entendimento no Rio Grande do Sul. É muito difícil acreditar que essas ilhas de areia são processos naturais. É muito difícil de acreditar nisso. Não consigo conceber isso. É muito mais fácil pensar que as enchentes estão enlamaçando a água, sobrecarregando a água no Vale do Taquari, no Rio Pardo, no Caí. No Caí. E esses rios abarrotados de sedimento e a própria água que varre, que lava as cidades, elas vêm lotadas de sedimentos. E esses sedimentos acabam por decantação
sendo acumulados no Guaíba, no arquipélago, e talvez no próprio Taquari também esteja aí assoreado, tá? Culpa dos moles. Os moles estão tirando vazão dos canais. Se a foz perde vazão, todo o complexo hídrico perde vazão, porque esse complexo hídrico é um complexo de baixíssimo declive. Ele tem um declive muito pequeno, um declive ideal, né? A prova disso é que uma embarcação consegue navegar desde os moles da Barra até a barragem eclusa de Bom Retiro do Sul sem atravessar nenhum salto. Isso é a prova do baixíssimo declive dessa região, tá? Então é tudo isso aí. Decantação, falta de vazão, foi realmente uma grande tragédia ambiental. Os moles da Barra estão causando severos impactos ambientais. Muito obrigado pela sua audiência. E é isso aí, quem sabe a gente no futuro consiga bater o martelo a respeito das eclusas, se elas estão ou não contribuindo para as enchentes, mas para isso nós precisamos de um correto levantamento de dados estes que a gente ainda não tem, tá? Então as eclusas ficam ainda como uma suspeita, mas a foz fechada pelos moles é uma realidade. Contra fatos não há argumentos, né? Se tudo está enchendo, se a pia está inundando, é porque o ralo está entupido. É uma boa analogia, né? Fechar a torneira não vai. A torneira do céu não vai fechar. O que a gente tem que fazer é desentupir o ralo, ou seja, abrir um canal extravasor entre a Lagoa dos Patos e o mar, tá? E talvez precise também de um desassoreamento, né? Aí teria que verificar também essa questão do assoreamento. Não é possível mensurar o quanto o assoreamento está contribuindo para as enchentes, porque as enchentes são muito brutais. A brutalidade dos impactos que os moles estão causando, eles tornam o assoreamento um problema oculto. A gente não consegue mensurar o que o assoreamento está provocando, porque os moles provocam coisas maiores. Então a gente tem que primeiro resolver os problemas maiores para que depois os menores gargalos de vazão apareçam. Ok? Muito obrigado, forte abraço. Tamo junto, sou Thiago Drum. Valeu.